Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental, dos anos finais. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Mandar aí um forte abraço também para os professores e a todos aí que irão acompanhar essa aula comigo e com a professora Juliana. Presente! Bem, os estudantes estavam vendo, eu estava quase dando um nó em mim mesma, e aí eu desfiz o nó e vim aqui para aula de geografia. Professores de geografia, muito obrigada por me receber mais uma vez na aula de vocês. Estudantes, vamos aí, ó, na mesma alegria, hein? É isso aí. Então nós vamos falar aí, né, o tema da aula de hoje, pode colocar aí na tela, por gentileza, é o péssimo uso dos recursos hídricos, parte 2. Nós tivemos a parte 1 antes da retomada, né, que nós tivemos aí as 2 semanas de retomada, e agora nós vamos voltar a falar sobre, né, o mau uso dos recursos hídricos. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje, Ju? Vamos sim. Eu tô até procurando. O Mauro tá pensando e falando na gente. O Mauro é gente boa. Foi dia 5 de agosto, a parte 1. Então, quem quiser, procura lá no repositório, tá? Pra gente fazer essa ligação. A habilidade da aula de hoje é EF05G10. Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos. Esgotos, efluentes industriais, marés negras, entre outros, a partir do seu lugar de vivência. A unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida, e objeto de conhecimento, qualidade ambiental. Muito bacana isso que nós vamos discutir na aula de hoje, hein? Isso, até porque, né, é um tema que tem que ser por diversas vezes discutido, tanto na escola como toda a sociedade, né? E, logicamente, se a gente está vendo aí no nosso dia a dia a falta de chuva, né, que pode aí ocasionar problemas de abastecimento, abastecimentos de água, abastecimentos de energia elétrica, porque nós dependemos muito desse líquido precioso, tanto para nossa vida, né, como para o nosso cotidiano. Nós vamos começar antes aí com um vídeo, né, que vocês já estão vendo aí na tela, que é uma das ODS que fala diretamente sobre a água. Então é a ODS 14, Vida na Água, o IBGE explica e daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de falarmos do Objetivo 14, Vida na Água. Ele busca a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Embora o planeta seja chamado de planeta Terra, talvez o mais apropriado fosse chamá-lo de planeta Oceano, ou planeta Água, tanto pela sua dimensão quanto importância. Afinal, os oceanos cobrem 3/4 da superfície terrestre, contêm 97% da água da Terra e representam 99% do espaço vivo no planeta, se medido em volume. Neles, há cerca de 200 mil espécies identificadas. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência, e dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de habitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS 14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização,
que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Então temos que agir imediatamente. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, é isso aí, né? Então, esse vídeo ele retrata bem, né, claramente a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos no geral, né? E, inclusive aí nessa questão aí, né, de cada vez mais nós termos menos água potável, né, Ju? Então é a questão do mais é menos? É. Incrível que pareça, né? A preservação cada vez menor. Eu sempre comento, quando a gente fala de água, eu sempre comento dos nossos 3 principais rios aqui da cidade de São Paulo, que também abrange, né, outros municípios, aí o Rio Tietê, por exemplo. Mas a dificuldade é grande porque não se manteve eles de certa maneira limpo, pelo contrário, né, se transformou aí no esgoto aberto, né? É o que nós vamos ver na próxima imagem, por exemplo, a degradação dos recursos hídricos. Olha, acompanha aí, ó. Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destaca o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística. A água representa, sobretudo, o principal constituinte de todos os organismos vivos. No entanto, nas últimas décadas, esse precioso recurso vem sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria humanidade, como nós observamos aí na imagem de uma poluição de água. Isso não é no Brasil, é num país desenvolvido, a Nova Zelândia, contaminado aí através do cultivo e da produção de laticínios. Então vejam que qualquer coisa produtiva que se despeja num rio, num córrego, ele vai poluir, não tem jeito, né, Ju? Então esse é o maior problema. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Exatamente. E aí eu fico triste mesmo, né? Eu fico triste em ver as condições que nós assistimos, passamos. É caminho nosso, né, Antônio? Passar ali e ver a Marginal Tietê, para vir para cá, que a gente mora do mesmo lado ali da casa. E aí pensa que lá onde inicia, né, o rio, não é desse jeito. Não. Porque a família do meu marido é da cidade de Tietê. Ah, então, você vê. Então, você sabe que ali é uma água potável. Não, assim, não sei se chega a ser potável, mas é uma água limpa. É uma água que é limpa o suficiente para ter peixes, né? Ou seja, Exato, seres vivos que vivem na água, exatamente. Isso. Mas precisa ter uma consciência individual e também uma consciência coletiva. E é isso que vocês vão ver aí no próximo vídeo aí. O consciente coletivo, tá certo? Vamos lá acompanhar um vídeo rapidinho e a gente já volta. Um jovem humano, uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo o que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente.
Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. É isso aí, é interessante o vídeo, né? Que retrata aí, né, a necessidade do uso da água no nosso cotidiano, que nós até vimos na parte 1, né? A quantidade de água salgada, que é 97,5% de toda a água que nós temos no planeta, que para nós, né, não tem essa necessidade como temos aí da água potável, né? Só colocar aí um adentro, quando a professora Juliana falou de Tietê, ela falou da cidade de Tietê, na qual o rio Tietê passa por lá. Sim. Ela não disse que a nascente é lá, que a nascente é em Salesópolis. Então, né, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque é interessante quando as pessoas participam no chat e dão as informações, até porque é um agrado que se faz dentro aqui da nossa aula, principalmente na aula de geografia. Então, né, só para mais uma atençãozinha aí, tá certo? Bom, na próxima tela, a gente vai ver aí um problema gravíssimo, que logicamente foi amenizado, mas não está 100% amenizado, que é, né, os efluentes industriais. Quando falamos em efluentes industriais, é o despejo das águas industriais que foram utilizados pelas indústrias e, obviamente, essa água ela não vem limpa, ela vem contaminada. Então, na realidade, o que já algumas empresas, não são todas ainda, não adianta a gente falar, resolveu o assunto, porque não resolveu, que a gente percebe como os rios, principalmente aqui de São Paulo, estão. De se fazer, né, o reuso da água. Né? Então a gente sabe, por exemplo, quando vocês veem lá um carro-pipa, né, e está lá água de reuso, é porque essa água ela foi, né, remanejada, ela foi limpa até um certo ponto, ela não serve para consumo humano. E é isso que as indústrias também têm que fazer com as suas águas que elas utilizam, porque usar água limpa produzida para consumo humano é desperdício. E isso acontece muito nas indústrias. Lógico que diminuiu, né? Tanto os efluentes indo para os rios, como esse uso de água que deveria ir para destino humano ir para o destino das indústrias. Então é importante retratar isso aí, tá certo? É um grave problema que ainda acontece nos grandes centros e também em cidades pequenas, tá certo? Vamos lá para a próxima, que também é um outro problema que a gente tem para a água, são os fertilizantes e pesticidas utilizados aí na agricultura. Né? Quando é utilizado em excesso, né, sem aquele manuseio correto, esse fertilizante, né, quando a água escorre, ela vai, né, é terra, ela vai para os lençóis freáticos e acaba contaminando também os lençóis freáticos, tá certo? Então também é mais um problema, não é só, então vejo que não é só na área urbana, também é na área rural, tá? O outro problema é a questão dos minérios, aí ó, poluição dos minérios. Olha essa água totalmente amarelada aí, por ocasião aí do excesso de ferro que tem nessa água aí. Mas tem outros problemas mais graves, como o garimpo que usa mercúrio. Ah, professor, faz tempo que foi se disseminando essa questão aí da consciência do uso do mercúrio faz mal, né? Mas ainda existe no garimpo a utilização de mercúrio. E o mercúrio ele é um material problemático, né, Ju? Porque ele acaba se acumulando no organismo. Então o peixe consome, você vai consumir esse peixe e, consequentemente, ele também te contamina e o seu organismo não consegue tirar ele, né? E tem várias doenças vinculadas a isso, né? A gente fala de educação física, aqui saúde, água, tudo junto, a interdisciplinaridade é muito bacana. Então, assim, tudo a gente nos remete a pensar de que maneira a gente está usando e o uso consciente. A gente volta no ponto-chave, no ponto principal da aula e que a gente vê, às vezes, um desperdício e que a gente tem que, calma aí, né? Vamos tomar cuidado, porque o que o outro faz recorre sobre nós também. Exatamente. Vamos fazer uma atividade aí, Ju? Vamos lá. Cadê aí? Aê! O que podemos fazer para preservar a água nas áreas urbanas? Então, vamos aí, protagonismo, senhores estudantes, para achar soluções. Agora é seu momento. Beijo, a gente já volta.
Isso aí, galerinha. Então, assim, professor Antônio, muitos colocaram o consumo consciente, a conscientização, mas eu quero especificar o do estudante Lucas, da professora Karen. Ele deu situações. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, lavar a louça, lavar o carro com balde e etc. Então, assim, de que maneira esse uso consciente? De que maneira a economia da água? Então, ele apontou em quais situações. Então, é isso aí. Parabéns aí ao Lucas, como logicamente, né, parabéns à professora Karen aí, né, que dá essa ideia para o seu aluno e todos aí que logicamente fazem essa consciência. Eu sempre falo que é na escola que a formação consciente, né, de muitas coisas que acontecem na sociedade tem que partir na discussão na escola e não importa, né, às vezes até algumas habilidades aí, né, eu sempre falo aí para os professores do sexto ano, né, às vezes aparece no chat assim, mas essa habilidade é difícil para o sexto ano, mas é do sexto ano e tem que ser discutido, né, não precisa ser discutido com ênfase, porque ele pode voltar a ver, principalmente professores que dão aula aí para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, faz uma sequência, ele pode fazer um trabalho em cima disso. É a mesma coisa dessa questão. A consciência de certos elementos que a gente tem na sociedade, ela tem que ser constante desde a fase inicial até o final, até na faculdade, porque é importante. Né? E é engraçado, né, Antônio, que a gente faz uma campanha em educação física de beba água, é importante beber água para a sua saúde. E aí a gente desperdiça água. Então, assim, o momento em que a gente tem que utilizá-la, que é na questão de beber, a gente, não vamos ficar bebendo água, dá uma preguiça. Mas como colocou aqui um estudante, cadê? Eu achei fenomenal. O Arthur da professora Regina, não ficar lavando a calçada sem necessidade. Aliás, não se lava a calçada, né? A calçada ela tem que ser varrida, né? Lógico, você tem lá um cachorrinho mal criado aí porque o dono não recolheu, você vai ter que recolher, vai. Você vai jogar uma aguinha lá com um balde, né? Esfregar para não ficar o cheiro, é uma coisa. Agora você fica lá com a mangueira. Aí fica lá. Aí passa o vizinho, bate papo com o vizinho e a água tá. Isso aí antigamente minha mãe fazia isso. Né? A vizinha fazia isso, mas antigamente se tinha uma ideia errada de que se podia porque tinha muita água, né? A água, ela só vai ser reposta com chuva, né? E tem que ser mantida, né? Então esse que é o maior problema. E falando aí dessa questão aí de se manter e tal, agora nós vamos ver outro vídeo de consciência coletiva, mas falando de resíduos que também interferem na nossa água. Vamos lá ver. Um jovem humano. Uma jovem tartaruga. Os humanos consomem durante suas vidas diversos produtos, e muitos são industrializados. Já as tartarugas consomem apenas o que a natureza oferece e carregam sempre suas casas nas costas. Por isso, não precisam comprar mais nada. Em apenas um mês, cada humano brasileiro consome em média 66 sacolas como essas. Em todo o país, são 12 bilhões de sacolas em um ano. E cada uma dessas sacolas, assim como a grande maioria das embalagens descartáveis, é usada apenas uma vez e jogada fora. O problema é que não existe um lugar chamado fora. Nada jogado para fora do planeta, fica tudo aqui na Terra, com a gente. E sempre foi assim. Há milhares de anos, o homem consumia apenas o que a natureza oferecia e os resíduos que gerava eram decompostos rapidamente. Com o tempo, o homem criou mecanismos para facilitar um pouco a sua vida, e os resíduos gerados foram sendo modificados. Ainda na época das nossas bisavós, grande parte dos resíduos eram de restos de alimentos facilmente decompostos na natureza. Mas hoje, além dos restos de alimentos, passamos a jogar no lixo materiais feitos de plástico, vidro, metal e papelão. E mais da metade dos resíduos gerados no Brasil vai para lugares inadequados, contaminando o solo e a água. Sacolas como essa também podem ser levadas pelas águas até o oceano, complicando a vida de diversos seres vivos, como essa jovem tartaruga. Mas é possível mudar esse cenário, consumindo apenas o que a gente necessita, utilizando os produtos até o fim e enviando para a reciclagem tudo o que sobrar. Com ações simples, podemos transformar a nossa vida e a de muitos outros. É isso aí, né? Já a gente estava comentando, né? O professor João aí falou que o Brasil comprovadamente está secando. Eu posso ir além, professor. Não é só o Brasil que está secando, não.
né? Ontem mesmo teve locais aqui, né, com temperaturas, com a umidade do ar aí próximas, né, ou iguais ao deserto do Saara. Tá? Então, realmente, a situação aí está grave, mas é no mundo, não é só no Brasil, até porque essa discussão aí ela é mundial. Bom, a gente viu aí, né, o exemplo da tartaruga, que até ficou uma tartaruguinha aí famosa, tadinha. Linda, ela é por causa, linda. né, mas por causa do canudo, né, nas narinas aí, que é um exemplo aí que acontece, né, desse problema aí, que não é só, né, o canudo, né? A gente viu que outros, né, problemas aí nós temos aí de outros produtos que são descartados nos oceanos. Na próxima tela você vai ver lá a questão dos corais marinhos que também estão morrendo graças à poluição dos oceanos, né? E a importância dos corais marinhos, principalmente para a vida aquática, é de suma, né? Além de ser bonito, além de ter uma importância para a vida aí de praticamente 3/4 aí das vidas marinhas aí, né, dos oceanos, né? Na próxima a gente vai ver aí, né, o exemplo aí, né, de lixo, né, resíduos nos oceanos, que começa lá, né, com um papelzinho na praia, né, um palitinho de picolé, né, uma garrafinha de água. Vai começando dessa maneira, né, até a hora que, né, a gente começa a ver as coisas boiando. Porque eu sempre falo, né, o que a gente manda pro oceano, ele traz de volta, né? Então ele vai, né, pode até sumir, parece, né? Mas e volta. depois ele acaba voltando Em e aí você algum vê lugar. algum lugar que é na praia, né? Vai na praia, logicamente afeta os organismos vivos, mas ele acaba voltando para a praia e a gente vê aquela quantidade de lixo lá que o próprio ser humano que faz. Inclusive, né, quem vai lá curtir uma praia suja, né? Então tem que se manter tudo limpo. Na próxima tela aí nós temos um outro grave problema, que são as plataformas de petróleo, que constantemente ocorre o vazamento de petróleo, que danifica também, né, o meio ambiente, principalmente aquático, né? E isso aí é um problema gravíssimo, tanto no vazamento da manutenção dos navios petrolíferos, como propriamente das plataformas, que é o que está aí mostrando à esquerda. E, logicamente, o que vai acontecer? O que a gente vai ver na próxima tela, que são as marés negras. Aí os exemplos, né, desses vazamentos de petróleo que acontecem constantemente, ou dos navios ou da própria plataforma. Então, homens tirando petróleo de praia, totalmente negra. O vazamento de óleo no nordeste do Brasil, né, ocasionando aí, né, a tartaruga aí toda escura, né, com o petróleo. O pato carito coberto também de óleo. Né, isso aí nós chamamos aí de marés negras, porque claramente aí tem aquela, né, a vantagem, que não posso, seria até feio, até, acho que nem é uma palavra correta de falar, é que não há mistura do óleo com a água, né? Então há recursos para ser retirado, mas contamina e mata os seres vivos, tá certo? E aí nós temos aqui um texto que eu coloquei aqui falando da poluição das águas subterrâneas aí, né? Que aí, né, pega aí todas as questões aí que nós temos na sociedade, que aí o professor depois pode estar trabalhando aí com seus alunos. Tá certo, pessoal? Porque essa aula vai estar também no repositório, como a professora Ju comentou, da parte 1. Então é um assunto legal para se fazer com os alunos, né? Faça um trabalho legalzinho aí, a gente aqui está sempre para contribuir. Né? Quero agradecer aí vocês pela participação do chat, sempre, né, as participações positivas na aula de Geografia e, logicamente, agradecer aí a minha amiga, parceira aqui das minhas aulas, a professora Juliana. Obrigado, Ju. Já falei que eu vou fazer a segunda graduação em Geografia. Ótimo. Tô me apaixonando por Geografia. Isso. Obrigada. Junta útil ao agradável, Geografia com Educação Física. Forte abraço a todos, até a próxima. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Um abraço. O Ivan tá pedindo coração. Ah, o coração? Ele faz de propósito que meu coração é uma maçã. Aí eles ficam rindo atrás, né? Eu vou virar essa câmera aí pra mostrar vocês ainda, ó. Beijo, Tchau, tchau.